Gravando neste computador. Sim. Então, continuando a nossa aula, né? Só admitir os colegas aqui. Pronto. O pessoal acha que registrando a presença novamente, professor. Tá. Pode ficar Tá tranquilo. joia, tá joia. Então, pessoal, o que eu ia dizendo com vocês? A pessoa, para ser induzida ou instigada, ela tem que ter o quê? Discernimento, consciência, um pouquinho de maturidade, né? Então, se você induz ou instiga um menor de 14 anos a se matar, você está praticando um homicídio. Você não está praticando um auxílio em suicídio, porque ele não tem capacidade de ser induzido. Não é? Da mesma forma, o doente mental. Imagina, você pega um doente mental, pega a toalha de mesa, coloca assim no pescoço dele e fala assim, ó, essa aqui é a capa do super-homem, você pode pular da janela aí que você vai voar. Aí o cara pula e cai lá do 15º andar. Né? Então aí você vai responder por um crime de homicídio. Né? Vai responder por um crime de homicídio e não por uma participação em suicídio. De igual modo, né, a automutilação. Se o agente induz uma vítima menor de 14 anos a se automutilar, responde por lesão corporal. Né? É como se ele usasse a própria vítima como o longa-manos dele. Não é? Aquela pessoa que não tem capacidade de entender o que você está falando e ele vai e pratica aquele ato. É o mesmo entendimento que você tem nos crimes sexuais. Quando a gente tem uma relação sexual com menor de 14 anos, responde por estupro, não é? Agora, a lei diz o seguinte, que se for o menor de 14 anos até menor de 18, vai responder pela participação no suicídio ou automutilação com a pena maior. E se for o doente mental ou pessoa que tem algum problema que tire parcialmente o discernimento dela, a pena vai ser aumentada, mas vai ser a pena da participação no suicídio. Então, isso é um detalhe que a gente tem que cravar, tá bom? Não pode esquecer. Menor de 14, doente mental, não são vítimas desse crime, serão vítimas de homicídio ou de lesão corporal. Tá bom? Então aqui estão aquelas imagens, né, que eu mostrei para vocês de automutilação. Né? Aqui o que eu comentei sobre o princípio da lesividade, que atentar contra a própria vida não é crime, mas induzir alguém a atentar contra a sua vida é o crime. Então, assim, o suicida fracassado não responde por crime nenhum. Participação em suicídio majorada, também eu já expliquei para vocês. Não é? Aqui essa é uma imagem até forte. Não é? Só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Desculpa aí, pessoal. O estúdio de gravação foi invadido por criaturas pequenininhas que gostam de me agarrar. Bom, enfim. Então, então eu queria, né, deixar isso aqui claro que
menor de 14 anos ou doente mental, né, vão ser vítimas de crime de homicídio e não participação em homicídio. Carla levantou a mão, pode falar. Professor, boa noite. Perdoe, é que o senhor falou agora sobre majorada, mas na hora que o senhor ia falar sobre isso, que eu nem peguei, nem sabia, a minha internet tinha caído. Será que dá para o senhor só dar uma pinceladinha se não for de causar transtorno? O Carla, eu não sei, nem sei aonde que a sua internet parou, mas hoje está Não, na parte que o senhor falou, majorada. Que o majorada. senhor falou. Ah, tá. É, Quando o sujeito tem a capacidade de discernimento dele diminuída, mas não retirada, ou quando ele é menor de 18 até 14, tá? Aí o agente que induz eles a se matar ou a praticar automutilação responde pelo 122 com a pena majorada, tá? Agora, se for obrigada. doente mental, totalmente doente mental, ou se for menor de 14 anos, ele responde por homicídio ou por lesão corporal. Muito obrigada. Nada. Só. Vamos falar agora de infanticídio. Pessoal, infanticídio, na verdade, nada mais é de que uma modalidade específica do próprio homicídio. Mas, por uma questão de política criminal, entendeu o legislador de criar um crime à par no Código Penal para ele. Por quê? Porque é o seguinte, existe uma situação peculiar que sobrevém à mulher em razão do sofrimento do parto, em razão das dores do parto, do sangramento, dos traumas relativos ao parto. A mulher, ela sobrevém em um estado que ele é chamado de estado puerperal. Estado puerperal. O que é o estado puerperal? O estado puerperal é uma perturbação psíquica passageira que sobrevém à gestante, ao parturiente, em razão do sofrimento do parto. Então, o legislador entendeu que quando o homicídio é praticado pela mãe. Nossa, eu nem parei. Cara, eu nem parei. Joana, seu microfone tá ligado. Ou o Lucas. O Lucas também tá com o microfone ligado. Não, eu liguei justamente para falar desse barulho. Eu troquei agora do computador, do telefone para o computador, já está desligado. Ok. Então, a pessoa, a mulher, ela tem a razão da dor, do sofrimento, do parto, ela fica acometida de uma perturbação psíquica passageira, que é o chamado estado puerperal. O período compreendido entre puerpério, ele se dá desde o início do parto até a reconstrução do organismo materno, ou seja, até que o organismo materno volte ao estado normal. Então, essa perturbação pode durar muitos dias, mas ela vai diminuindo a intensidade. Durante ou logo após o parto, existe uma perturbação psíquica bastante visível, bastante notória. Então, quando a mulher mata o próprio filho durante ou logo após o parto, o legislador entendeu que deveria ser um homicídio tratado de forma mais branda, por isso o infanticídio. Tanto que a pena é de 2 a 6 anos. Então, diz assim, matar
sob influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Bom, durante o parto ou logo após. Então, nós temos um marco inicial. Quando que o parto começa? O parto começa com as primeiras contrações. Ou, para alguns, com o rompimento da bolsa ou do saco amniótico. Ali começa o parto. E quando que ele termina? Termina com a expulsão da placenta. Logo após a expulsão da placenta, ou seja, numa relação de imediatidade, se o crime acontece nesse espaço de tempo e é praticado pela mãe, ou seja, pela parturiente, o crime será infanticídio. Mas se for praticado por um terceiro, já será homicídio. Por quê? A única pessoa que tem estado puerperal é a mãe. É a parturiente. O pai, se pratica esse crime, vai responder por homicídio. Certo? Muito bem. Esse estado puerperal, como que ele é comprovado? É necessário fazer exames, médicos legais, laudo pericial, alguma coisa? Não. Não precisa nada. Existe uma presunção jurisprudencial absoluta de que toda mulher, durante o parto ou logo após, está sob a influência do estado puerperal. Ricardo, mas logo após pode ser quando? Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia? A lei não fala. Logo após, induz ser uma relação de imediatidade. Mas a lei não fala quanto é esse logo após. Né? A lei não fala quanto é esse logo após. Então, gera uma dúvida de interpretação. Aonde que a gente vai achar a resposta? Na jurisprudência. Lembrando que, como esse é um crime julgado pelo tribunal do júri, são jurados que decidem se pode ser considerado logo após ou não. O máximo que eu achei na jurisprudência foi 6 horas. Eu nunca achei um período maior de 6 horas para infanticídio. Foi o máximo que eu achei. O máximo que eu achei foi 6 horas. Só um minuto, queridos, por favor. Oi, Caio. Como vai? Boa noite. O seu áudio está bem aberto, tá, querido? Ah, foi. Obrigado. Mais uma vez. Telefonema de urgência aqui, mas eu pedi para esperar um pouquinho. Então, na jurisprudência, o máximo que eu achei foi 6 horas. Mas são jurados que entendem à luz do caso concreto. Tá bom? O que é o estado puerperal? Aqui eu trago um slide mostrando para vocês uma explicação do que vem a ser esse estado puerperal. Tem aqui o link também, não é, de um doutrinador aqui que eu peguei, né, emprestado a lição dele, não é, sobre o estado puerperal. Não confundir o estado puerperal com depressão pós-parto. Não é a chamada depressão pós-parto. A chamada depressão pós-parto, ela é muito mais forte do que o estado puerperal. E ela pode atingir, não é, níveis tais a ponto de tirar a inimputabilidade da mãe. Se essa depressão for tão forte que retire dela o discernimento, não é, a gente pode trabalhar a ideia da inimputabilidade. Né? Então, outra coisa, não confundir. O estado puerperal, ele dura bastante tempo, mas só vai considerar infanticídio se for durante ou logo após, ainda que o estado puerperal dure mais tempo. Tá? Então,
Não confundam essa questão. Aqui tem o que eu chamo de ponto nodal do problema aqui deste crime. Qual que é o epicentro do problema desse crime? É o seguinte: nós sabemos que se o pai mata o próprio filho logo após o parto, o pai responde por homicídio. Se a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto, influenciada pelo estado puerperal, responde por infanticídio. Mas vamos imaginar se a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto com a ajuda de um terceiro, por exemplo, o pai. A mãe eu sei que responde por infanticídio. E o pai vai responder por qual crime? O que vocês acham? Olha, seria o justo. Seria o correto. Por quê? Porque aqui é um crime, por uma questão de política criminal, é para abrandar o tratamento da mulher que, influenciada pelo estado puerperal, acabou praticando um crime. O homem não tinha estado puerperal, deveria responder por homicídio. Se ele praticar sozinho o ato, homicídio. Agora, se ele praticar junto, em concurso de pessoas com a mãe, com a parturiente, ele vai responder também por infanticídio. E isso é uma das maiores injustiças que a lei traz. Por quê? Porque o artigo 30, quando trabalha com concurso de pessoas, diz assim: não se comunicam entre os participantes do crime as circunstâncias de caráter, e as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Então, olha, ser parturiente, estar em estado puerperal, é uma condição de caráter pessoal. Não deveria se comunicar. Só que aí vem o artigo e fala assim, ó, salvo quando elementares do crime. O que é uma elementar do crime? Elementar do crime é aquele dado essencial sem qual o próprio crime não existiria. E ser mãe em estado puerperal é elementar do crime de infanticídio. Então, por ser elementar do crime de infanticídio, se comunica a qualquer um que a ela ajudar no momento deste crime. O que é um grande erro. Mas é assim que a lei diz. Nelson Hungria fazia uma distinção. Ele dizia que o artigo 30 não se aplicaria no caso do infanticídio, porque ele entenderia que o estado puerperal da mulher não seria uma condição de caráter pessoal, seria de caráter personalíssimo. E não deveria se comunicar ao homem que com ela pratica o crime. Mas esse entendimento é errado. Quando a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. E a jurisprudência suplantou essa ideia. Então, ser mãe em estado puerperal é condição de caráter pessoal, elemento do crime de infanticídio, e vai se comunicar àquele terceiro que pratica o crime junto com a parturiente. É claro, se ele praticar o crime sem a ajuda da parturiente, ele responde por homicídio. Tá? Então, tomem cuidado com esse artigo 30 do Código Penal, porque ele mexe com a baliza aqui de interpretação, viu? Agora aqui, é importante vocês tomarem muito cuidado com esse crime aqui, com esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque logo depois daqui já vem o aborto. Logo depois já vem o aborto.
Então, é importante que nós façamos uma divisão dos marcos. Então, lá no início da vida, quando ocorre a união das células, que formam o ovo zigoto, ele se forma no terço médio da trompa de Falópio. Ali, no terço médio da trompa de Falópio, a vida não é protegida pelo direito penal, porque não é uma vida viável. Aquela gravidez é o que nós chamamos de gravidez ectópica ou tubária. É uma gravidez de alto risco para a gestante, ela tem que ser retirada mesmo. Por isso que o DIU e a pílula do dia seguinte não são considerados abortivos, são vendidas em farmácia livremente, porque eles interrompem a vida lá, no terço médio. Muito bem. Agora, quando aquele ovo ou zigoto desce, migra para o útero, ele aloja na parede do útero, aí ali eu começo a ter o que eu chamo de vida viável, ou seja, vida intrauterina. Ali, o tipo penal que protege aquela vida é o aborto, que é o que nós vamos começar a estudar. Quando que termina a proteção do tipo penal do aborto? Termina com o início do parto. O início do parto, para uns, as primeiras contrações, para outros, o rompimento da bolsa ou do saco amniótico. Qual a sua opinião, Ricardo? É o que vier primeiro. Ah? Que aparecer primeiro no caso concreto, ali já começou o parto. Tá? No caso da cesariana, quando começa o parto? Com a incisão, com um corte, né, abdominal. Quando termina o parto termina com a expulsão da placenta, não é com a expulsão do feto. Tá? É com a expulsão da placenta. Expulsou a placenta, terminou o parto. Terminou o parto, desde as primeiras contrações, o rompimento da bolsa, até o término do parto e o logo após, o tipo penal que protege o infanticídio, se for praticado pela gestante. Se for praticado por uma outra pessoa, não é, que elimine a vida depois do início do parto, homicídio. Homicídio. Tá? Mas se é a mãe, é infanticídio. Ou logo após. Terminado esse logo após, e aí é o princípio da razoabilidade, são os jurados que decidem. Na jurisprudência, o máximo que a gente tem, que eu já achei até hoje, foi 6 horas. Tá? Dali para frente, é homicídio para qualquer pessoa. Para a mãe, para o pai, para o terceiro, qualquer um que elimine a vida extrauterina, já será o crime de de homicídio. Tá bom? Então, tomem cuidado com esses marcos, porque o caso concreto vai desenhar para vocês uma história e vai colocar assim, letra A, homicídio, letra B, infanticídio, letra C, né, aborto, né? Então, aí vai. Interessante que eu não consigo acertar ali. Fala, Maicon. Professor, Pois não. é uma pergunta. Se ela for tonta, tá? Se for uma pergunta tonta, eu peço até desculpas. Não, Mas eu tranquilo. estou pensando aqui, e se uma gestante, ela tomou algum medicamento abortivo, certo, que induziu o trabalho de parto, ela entrou em trabalho de parto e expulsou o feto com vida. E aí, nesse decorrer, o feto vai a óbito. Como que seria isso? É um infanticídio? Olha, a pergunta sua não é boba não, é uma pergunta interessante. Vamos imaginar que o sujeito vai praticar um aborto, retira o feto está vivo.
e agora ele vai e mata aquele feto fora do útero. Seria aborto ou seria um aborto depois um homicídio? No caso da mãe que toma o medicamento para praticar um aborto, nasce com vida e ela mata, seria o aborto e um infanticídio? A pergunta é extremamente inteligente. Não é uma pergunta tonta, não. Neste caso, queridos, existe uma consideração a ser feita. No aborto é o interrompimento da gravidez. Consequentemente, a morte do feto. A morte do feto pode ser tanto dentro do abdômen quanto fora. Então, se a gente interrompe a gravidez, consequentemente mata o feto, tanto faz dentro ou fora do organismo, será o crime de aborto. Interessante, né? Mas isso em filme do Quentin Tarantino deve acontecer, né? Direto, tipo Massacre da Serra Elétrica, mas tá? Isso é muito importante. Lembre, aborto, interrupção da gravidez e, consequentemente, a morte do feto. A morte do feto pode ser tanto intra quanto extrauterina. Interessante, né? Agora, lá no concurso, pode te dar uma pegadinha assim. A mãe, desejando acelerar o parto ou antecipar o parto, toma um remédio, antecipa o parto, logo em seguida mata a criança. Opa! Aí é infanticídio. Por quê? Ela não tomou para abortar, ela tomou para antecipar o parto. Ela não queria eliminar a vida intrauterina, ela queria antecipar, queria ganhar mais rápido o neném. Só que depois, influenciada pelo estado corporal, vai e mata a criança. Aí é infanticídio. Tá vendo como é que a coisa é complicada? O sujeito Professor, pegando um gancho nisso aí, Aham. se uma pessoa agride uma mulher visivelmente grávida e ela perde o bebê, ele responde por aborto porque interrompeu a gravidez dela? Pode responder por lesão corporal qualificada pelo resultado do aborto, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Porque agora, sim, a gente vai entrar em aborto, tá? Ó. A gente vai entrar em aborto, né? Então, assim, o restante da aula hoje é sobre aborto. E depois a gente começa na próxima aula a lesão corporal. E na lesão corporal eu tenho lá a lesão corporal qualificada pelo aborto. O sujeito dá um chute numa mulher, por exemplo, e em razão disso ela aborta. Ele vai responder por quê? Isso se a intenção era lesionar. Porque às vezes a intenção são os dois. Eu quero machucar essa mulher e quero que ela aborte. Aí ele responde por lesão corporal e aborto. O que define o caso concreto é a informação que ele traz a respeito da intenção do agente. Então, se colocasse lá, Tício com a intenção de lesionar Ana, que estava grávida de 6 meses, pega pelo braço e sacode e joga ela no chão. Em razão disso, ela passa mal, é levada ao hospital e aborta. Lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Pedro, ciente de que Ana estava grávida, desfere contra ela um pontapé no abdômen, desejando lesioná-la, bem como interromper a gravidez. Lesão corporal e aborto. E ainda tem uma terceira posição. Pedro, ciente de que Ana estava grávida, desfere contra ela um pontapé na barriga, com a intenção de lesioná-la,
pouco se importando com relação à possibilidade do aborto. Aí eu tenho um aborto com dolo eventual e uma lesão corporal. E ainda tem Quais uma outra. explicações que o senhor falou? Oi? É o dolo eventual Dolo e... eventual no aborto e lesão corporal contra a mulher. Né? E não para por aí, não. Essa agora é de lascar. João não sabia que Ana estava grávida de 2 meses. Desejando apenas agredi-la, em razão de uma discussão, desfere contra ela um golpe na barriga. Em razão do golpe, a vítima vem a abortar. Vejam que o resultado aborto não era previsível. 2 meses de gravidez, nem às vezes a mulher sabe. Não é? Então aí ele responde somente por lesão corporal, ainda que tenha advindo o resultado do aborto, mas esse resultado não é previsível. Sinistro. Sinistro. Queridos, essa área de crimes contra a vida é intrigante. É intrigante. É muito intrigante. Tá? Teria dolo também, professor? Alguém desferir um golpe para que ela abortasse intencionalmente? Sim, sim. Aí vai responder por aborto, mas também tem a lesão corporal praticada contra ela. Os dois. Um concurso formal. Né? 2 crimes, uma conduta. Pega uma pena e aumenta. Lá na forma do 70 do Código Penal. Tá? Queridos, vocês querem intervalo ou posso tocar direto? Por mim vai direto. Direto, Porque né? a turma decidiu. Eu gostaria de Por mim, pode intervalo. tocar, professor. Eu acho que a maioria aí está apontando que quer seguir, né? Nós já tivemos um tempinho aí sem internet, né, moçada? Então vamos embora. Vamos começar a falar de aborto. Esse tema aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse tema aqui é da pesada. Por quê? O Código Penal sistematizou da seguinte maneira: existem 3 modalidades de aborto: o autoaborto e o aborto consentido, que o sujeito ativo é a mulher, é a mãe, que ou pratica o aborto em si mesma, ou ela consente que um terceiro pratique o aborto. Ela procura um médico, por exemplo, e o médico vai e pratica o aborto. O segundo, que é o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, que é o mais grave. E nós temos aquele aborto que é o agente que pratica o aborto com o consentimento da gestante. Então nós temos um crime para cada um aqui. Você abre a gavetinha do direito penal, tira um para cada. Você é o cara lá da clínica de aborto que fez o aborto nela porque ela procurou. Então o seu é esse aqui, é o 126. Você foi lá, procurou ele. Você consentiu então que ele praticasse o aborto. O seu é o 124. Você praticou o aborto nela sem o consentimento dela, o seu é o 125. Agora, eu queria, antes de entrar no tema, perguntar uma coisa para vocês. O autoaborto, não é? Que é o ato da mulher praticar o aborto em si mesma. E o aborto consentido, que é o que ela procura um médico para praticar o aborto. Tem 2 imagens aí na tela muito fortes para vocês, não é? Uma mulher grávida com a mão cheia de remédios abortivos, né? Teoricamente abortivos, e do outro lado uma mulher que está na posição de uma clínica ali para fazer um aborto. Vocês acham que essa modalidade criminosa deveria continuar existindo no direito penal?
Vocês acham que essa conduta deveria ser continuada sendo criminosa? Quero ouvi-los, tá? O assunto é Isso é delicado bem mesmo. difícil. É isso É mesmo. verdade, Rodrigo. É Bastante isso mesmo. delicado. Mas é isso aí. Olha, professor não é aquele que tira dúvida, não. É aquele que põe dúvida, é aquele que instiga, que provoca. Eu acho que tudo depende, professor. Acho que tudo depende ali do caso concreto, é o que motivou, é o que motiva. Não sei, eu não julgo, assim, eu não tenho conhecimento técnico aprofundado, né, para opinar sequer sobre isso. Mas eu acho que tem que analisar ali o caso ali concreto, as circunstâncias. Na verdade, Michael, você foi educado. Você quis dizer o seguinte: eu não tenho útero para decidir isso. Não é? Essa visão sua é uma visão de muitas pessoas. Eles pensam assim, inclusive uma em parte minha também, né? Isso é um assunto que deveria ser as mulheres decidirem. Por quê? É como se as mulheres se reunissem para decidir que os homens deveriam todos, não é? Sei lá, deixa eu ver uma coisa que só o homem faz. Todos os homens seriam obrigados aos 40 anos a fazer o exame de próstata via toque. Mas peraí, você está decidindo como que eu tenho que fazer o exame de próstata, mas eu tenho próstata. Você quer determinar a minha, você quer mexer no meu autodeterminismo? É a mesma coisa. Quando o homem senta e diz para a mulher, não pode abortar, tem que ter o filho, você está mexendo numa esfera de autodeterminismo da mulher. Então, assim, o ideal seria que esse assunto fosse tratado pelas mulheres. Então a gente fica assim, pô, cara, não sei, eu tenho aquela dúvida, porque você pensa do lado de lá, fala, pô, não é? Caramba, a menina engravidou, agora eu tenho que chegar a botar o dedo na cara dela e falar assim, você tem que ter o filho, tá? Problema teu. É estranho, né? Isso fere um pouco a nossa sensação de autodeterminismo, né? Como é que um pode determinar o comportamento do outro, né? Mas eu queria trazer Muitas vezes o contrário também, né? O cara também chega e fala, não quero. É pior. E no meu entendimento ainda é pior, porque o cara fala, não quero, vai ter. Ué, mas não é você que decide, cara. A criança tá em mim, não é? Então, assim, tem esse lado que já começa um problema. Mas eu queria refletir do lado do direito penal para vocês. Tá? Queria ajudar vocês a refletir um pouco na questão penal. O direito penal tem esse nome em razão da pena. Em razão da pena. Então, vamos imaginar o seguinte: uma menina de 18 anos, engravida, não quer ter o filho, não quer contar para os pais, não quer contar para ninguém. Ela acha que os pais vão ter um desgosto terrível, não é? Ela olha para o namorado, não vê futuro nele. Os caras. E ela entra lá na Deep Web, compra o remedinho abortivo, toma. Aí ela toma aquele remédio, tem uma hemorragia. Aí é levada para o hospital, às pressas. Chega lá no hospital, o médico verifica que ela abortou. O médico tem que certificar e notificar ao Ministério Público. Aí ela sai dali, a garota de 18 anos, vai responder um processo e vai para um presídio, cumprir pena. E nós vamos tirá-la da sociedade e vamos colocá-la num local cheio de marginais. Pessoas que lá mataram, roubaram. Você pega uma vida de 18 anos, que tem uma perspectiva, né, de, enfim,
Em vez de fazer uma faculdade, não, meu filho, você não vai para a faculdade agora, você vai para uma colônia penal te esperando. O que acontece? A gente tem um raciocínio de achar que tudo que é proibido tem que ser crime. E não é. Olha, nós tem uma placa assim, né? Com com uma taxa. Aquilo ali é o quê? Não estacione. O sujeito foi lá e estacionou. Ele praticou crime? Não, mas é proibido. Ele vai sofrer uma sanção? Vai, mas não vai ser uma sanção penal. Essa menina de 18 anos, ela precisa de um presídio ou ela precisa de um psicólogo para ajudar ela a restaurar o que sobrou dela e mostrar, ensinar para ela questões filosóficas, né, que para ela amadurecer, não sei, ou então para ajudar ela a suportar a dor que ela passou, o sofrimento que ela passou. Ela precisa de punição ou ajuda? O ato que ela praticou tem que ser crime? Vejam, eu não estou dizendo que eu sou a favor do aborto. Eu sou contra o aborto, assim como as mulheres são contra o aborto, assim como a maior feminista no mundo é contra o aborto, porque nenhuma mulher aborta porque tá assim, fazer o quê? Hoje eu vou abortar. Existem várias situações que levam a mulher a optar por esse lado. Você acha que uma mulher quer se submeter a uma cirurgia que a própria vida dela vai correr risco? Não, ninguém é a favor do aborto. Então, quando você defende a regularização do aborto, a legalização do aborto, você não está defendendo o aborto. Você está questionando qual é o papel do direito penal nessa seara. Se realmente é um assunto para o direito penal ou se é um assunto para outros ramos do direito. Estou falando com relação ao autoaborto ou o aborto consentido, aquele que a mulher pratica nela ou que a mulher consente. Não estou falando do aborto praticado por terceiro contra a vontade da mulher, não. Esse é crime, será crime até o final da existência humana. Maia. Então, deixa eu só concluir, Joana. Então, quando eu falo que a gente tem que rever o papel do direito penal, eu não estou falando em liberação do aborto, nem eu estou dizendo que eu sou a favor do aborto. A discussão, ela sai daqui e vem para cá. Ó. Eu estou discutindo qual é a função do direito penal aqui. Será que esse é um assunto para o direito penal? Ou se esse é um assunto, de acordo com a intervenção mínima, né? É um assunto para um outro ramo do direito. É uma questão de saúde pública. Porque se você parar para pensar, se um homem de 18 anos não quer ter filho, ele pode fazer uma vasectomia? Não. O homem, para fazer vasectomia, ele tem que ter 30 e poucos anos, ele tem que ter pelo menos 2 filhos. Não sei por quê. Não sei por quê. Se o cara tem 18 anos e não quer ter filho, ele faz a vasectomia. Por que ele não pode fazer? A mulher de 18 anos já decidiu, eu não quero ter filhos. Ela não pode fazer uma ligadura. Porque para a mulher fazer ligadura tem que ser 30 e poucos anos, tem que ser quantos filhos. Para quê? Então, é uma hora de rediscutir essas políticas também. Por quê? A partir do momento que a gente tiver a liberdade para decidir isso, olha, eu não quero ter filhos, tá bom? Você vai lá, procura um médico, paga, faz uma vasectomia, 18, 15, 18, 19, 20, 30 anos, casado, solteiro, pai, não é pai, você faz. O que vai acontecer? A ligadura também da mulher é a mesma coisa, o que vai acontecer? Daqui a um tempo o aborto vai virar lenda. O aborto vai virar lenda. Não é? Se a mulher, por exemplo, eu não tenho condição de ter filho, não é? Mas eu fui fazer uma ligadura e disseram que não pode. Ó,
Nenhum método contraceptivo é totalmente seguro. Não é? Anticoncepcional falha, preservativo falha, DIU falha, até mesmo a ligadura falha. A única forma que é 100% segura é a abstinência sexual, mas daí é sacanagem, né? Então, assim, existe toda uma questão política que deve ser tratada para prevenir, né, chegar no estágio que estamos chegando. Né? E junto a isso, a gente tem que rever o papel do direito penal nesses casos. Né? Então, assim, para punir, você tem que dar alguma coisa em troca também, né? Será que hoje nós temos uma educação sexual madura, né? Nos colégios, enfim, né? Ou falta educação sexual para essa gente? Né? Tem toda uma questão, tem toda uma discussão que vem antes, lá atrás, na causa. Não é? Aí agora aqui no efeito, vem o direito penal enxugar gelo. Não é? Então, assim, antes de falar de aborto, eu sempre levanto essa lebre, né, para a gente criar uma consciência crítica da coisa também e aprender a pensar o direito com outro olhar. Né? Eu, por exemplo, uma mulher dessa aí que engravidou, né, e tomou um remédio desse e morreu, eu particularmente, eu pensaria 1000 vezes antes de condená-la. Eu ia ficar olhando para a lei e ia ficar olhando para ela, assim. Não sirvo para ser juiz. É bem na verdade que isso aqui vai a júri, né? Então, no júri você pega 7 jurados. Se forem 7 jurados religiosos, radicais, né? Daqueles radicais mesmo, vão condenar ela. Não é? Porque não é assim que algumas religiões fazem? Chegam até a excluir a pessoa que engravidou antes do casamento. Né? São excluídas da igreja, por exemplo. Né? Engravidou. Vamos fazer a reunião aqui e vamos excluir essa pessoa, porque ela engravidou antes do casamento. E ela é excluída. Né? Então, assim, se tem um local que a gente tem que pensar e raciocinar e criar uma mentalidade, é aqui. Eu deixo bem claro, toda vez que eu falo que o papel do direito penal tem que ser revisto no que diz respeito ao autoaborto e ao aborto consentido, não estou dizendo que eu sou favorável ao aborto. Até porque eu não conheço ninguém que seja. E olha que eu conheço, tenho amigas que são feministas até a alma. E elas falam, Ricardo, eu não consigo entender o que esse pessoal pensa da gente. Eles acham que a gente, eu acho que a gente defende o aborto como se a gente quisesse abortar, quisesse criar a mulher, né, que a mulher pudesse lá praticar o aborto se ela quiser, como se fosse muito saudável para uma mulher abortar. E toda vez que se levanta essa discussão, vem um embate muito forte, né, da corrente tradicional na legislação brasileira, né, principalmente pela religião, né, levantando uma bandeira feroz, né, contra o aborto, contra o aborto, contra o aborto, como se alguém fosse favorável. Mas isso vai demorar um tempo. Né? Nós vamos demorar um tempo. Eu acho que enquanto esse tempo do amadurecimento não chega, era hora da gente rever as políticas de saúde públicas ligadas a essa área. Não é? Até chegar um ponto que essa discussão já não vai ter aquela repercussão enorme, ela vai ser menor, e aí sim o direito penal vai poder ser dispensado, e isso vai poder ser regulado pelo direito civil, pelo direito administrativo, pelo todos os ramos do direito. Não é? Mas eu queria ouvir vocês também. José Luiz Júnior, Joana, podem falar. Professor. Não, Maia. Pode ir. Vai lá, Juana, eu esqueci. Você já O que eu ia perguntar é o seguinte, em relação à questão penal do aborto.
Já não existe uma jurisprudência, se eu não me engano, até firmada já pelo Fux, que até os 3 meses na verdade, houve uma... como é que eu vou dizer assim? Se despenalizou o crime de aborto até os 3 meses, por entender essa questão de que até os 3 meses é do corpo da mulher, e isso não tem influência, continua assim, indo a tribunal do júri, essa jurisprudência ela não tem efeito? Na verdade, isso foi uma decisão que, se eu não me engano, não foi do Fux, não, acho que foi da Weber. Deixa eu ver aqui, só tirar essa dúvida. Houve sim uma decisão do STF firmada nesse sentido. Só um minuto. Eu acho que foi da Weber. Espera aí. Agora eu fiquei na dúvida. Foi a primeira turma do STF no primeiro trimestre. Foi o ministro Barroso. Tá? A decisão foi do Luiz Barroso. Né? Que até os 3 meses ainda não tem a formação total a formação total do embrião, certo? Então, como o cérebro ainda não está totalmente formado e o cérebro ele tem o conceito de morte é o conceito de morte encefálica, não é? Que é um conceito de morte encefálica, né? Ou seja, se morte para nós é a morte encefálica e até os 3 meses ainda não tem o cérebro formado, então não faria justo punir alguém por aborto nesse momento, não é? Só que prestem atenção no que eu vou ler aqui para vocês entenderem, tá? O caso julgado pelo colegiado tratava da revogação de prisão de 5 pessoas detidas em uma operação da polícia do Rio de Janeiro em uma clínica clandestina, entre elas médicos e outros funcionários. Os 5 ministros da primeira turma votaram pela manutenção da liberdade dos envolvidos. Rosa Weber, Edson Fachin acompanharam o voto do Barroso. No entanto, Marco Aurélio e Luiz Fux não votaram sobre a questão do aborto e deliberaram apenas sobre a legalidade da prisão. Então, na verdade, tá, ainda não tem um efeito erga omnes de descriminalização desse artigo. Foi julgado num caso concreto para verificar se a prisão daqueles médicos era legal ou não. Você está entendendo? Então, assim, ainda está longe de se ver aqui uma descriminalização. Então, o que estavam discutindo não era o aborto em si, era a questão da manutenção ou não da prisão. E num dos votos, o Barroso disse, no entendimento dele, que não deveria, né, entende que não há crime até os 3 meses. Alguns votaram também nesse sentido, só que outros não votaram no sentido da descriminalização, votaram tão somente na desnecessidade da prisão. Então, não existe um consenso, não existe uma súmula, não existe nada ainda que diga que o aborto seja descriminalizado até os 3 meses. Interessante, né? Sim, então, mas foi o que eu falei, não é a descriminalização, é a despenalização. Descriminalização. Isso... Descriminalização é o que foi tratado ali, não despenalização. Descriminalização, tá ok? Mas ainda não temos isso de forma concreta. Isso foi julgado num caso concreto para verificar a necessidade ou não da prisão. José Luiz, diga lá, amigo. Professor, na verdade, eu ia falar exatamente isso sobre o tempo. Que eu acho que seria razoável, mesmo que fosse aprovado uma descriminalização, que isso fosse feito até
pela segurança da mulher, né? Até 12 semanas, que isso é um entendimento comum no Ministério da Saúde, né? Eu trabalho no SUS e outro ponto interessante é que, e talvez também prejudique essa legalização, é que apesar de entender que nem toda mulher vai fazer isso só para se livrar da criança, mas a gente vê casos em que a pessoa fez como um método contraceptivo mesmo, entendeu? Olha, não me protegi e não quero ser mãe e vou abortar. Sim. E aí eu tive já alguns cursos, né, de capacitação junto com médicos e enfermeiras, e muitos deles pensam que será que a legalização não ia incentivar ainda mais que o aborto virasse um método contraceptivo? Olha, eu não preciso mais usar camisinha, cara, eu vou para o hospital e aborto. Entendeu? Aí engravidei, aí você tem um aumento de doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? Tem todo um outro lado que também ajuda a não ter essa resistência da descriminalização, porque uma boa parte dos profissionais com quem eu tive a oportunidade de estudar, eles têm essa visão assim, entendeu? Olha, será que a gente não vai aumentar o problema? Tudo bem que, olha, é necessário em alguns casos e tal, mas será que todo mundo tem consciência para que seja descriminalizado? Olha, não é para você sair por aí fazendo sexo sem proteção e achar que o SUS vai tirar o seu filho, não. Entendeu? Mas é por isso que eu falo que a questão tem que começar a ser discutida lá de trás, não é? Não adianta só o direito penal se não houver uma política também por trás, não é? Que fomente essa educação sexual de uma forma séria, não é? E que permita às pessoas, né, as cirurgias de vasectomia e ligadura, não é? Que permita que seja menos restritiva essa legislação, não é? Que seja um pouco mais liberal essa legislação, não é? E traga também a educação sexual junto, porque senão não adianta. O direito penal nunca vai resolver um problema social, gente, porque não é a função dele. Eles adoram usar o direito penal como uma forma de resolver problemas. Não há nada mais incompetente do que resolver problemas criando lei. Vamos acabar com o problema da criminalidade? Vamos liberar a arma. O cara está dizendo, olha, eu sou incompetente para resolver o problema da coisa, então eu vou disparar a arma para vocês, cada um se vire aí, do jeito que vocês quiserem, manda brasa. Não é? Se o direito existisse para resolver problemas sociais, não existia mais fome no Brasil. Da chave amarela é proibido falar que sente fome. Pronto, acabou com a fome no Brasil. O direito, ele pega o resíduo, aquilo que não teve jeito mesmo de ninguém resolver, não é? Então, assim, eu entendo que não basta só rever essa legislação em torno do aborto, mas é importante também rever as políticas de saúde pública ligadas ao tema, e principalmente na área de educação. Principalmente na área de educação. Porque realmente tem o lado também do feto, né? O feto, ele é vida. Não é? Tem o lado do feto também. Tem uma vida ali também querendo viver, e ela não tem nem como se defender, né? Então tem esse outro lado também, não é? Mas é muito melhor prevenir do que, né? Prevenção é tudo, né? Do que remediar, né? Não é? Então vamos lá. Visto essas considerações, né, e fomentada aí
na mente de vocês esse pensamento, né? A gente começa a falar provocar aborto em si mesma ou consentir que outra o provoque. Esse aqui é o crime da gestante, da mãe. Ela é o sujeito ativo, o sujeito passivo é o feto. Quais são as duas modalidades de aborto que ela pratica em si mesma? Através de remédios, ou introduzindo objetos, ou tomando chás, né? Ou então ela procura alguém e consente que ele pratique o aborto. Aqui existe uma corrente que defende o autoaborto, a legalização do aborto, trabalhando a ideia do risco que muitas mulheres correm praticando o autoaborto, o aborto clandestino. Não é? Porque eu já vi um caso uma vez que uma menina ouviu falar que era possível fazer um aborto com uma agulha de crochê. E ela achou que esse aborto dessa maneira era feito assim, ela pinçava o feto dentro do útero e puxava com a agulha de crochê. Né? E, na verdade, não é assim que a mulher faz. A mulher fura o útero, provoca uma hemorragia, chega no hospital e o médico tem que fazer uma curetagem. Mas ela, dentro da desinformação dela, achou que era para espetar o feto e puxar, e ela ficou ali brigando, procurando alguma coisa para espetar dentro do útero. Aí uma hora ela achou alguma coisa e puxou, ela pinçou uma alça intestinal. Não é? Puxou uma alça intestinal com a agulha de crochê. Não é? Então, assim, se fosse permitido o aborto, ela procuraria um médico, o médico faria o aborto com uma segurança. Então, esse é um argumento que é usado. Né? Esse é um argumento que é usado. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo, mas eu estou simplesmente dizendo que é um argumento. Tá? Esse aqui é o aborto que será sempre aborto, porque provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Aqui o sujeito ativo é uma terceira pessoa, pode ser tanto um homem ou mulher, e a vítima, aqui nós temos uma dupla subjetividade passiva. A vítima será o feto e a mãe. Ambos serão vítimas deste crime. Aqui não há discussão. 3 a 10 anos é a pena, acho até pequena a pena. Para mim, deveria ser a pena do tamanho da pena do homicídio, 6 a 20. Não vejo por que colocar 3 a 10, mas, enfim. Aqui o sujeito pratica o aborto sem consentimento da gestante. Eu li um caso uma vez que o sujeito estava colocando remédios na bebida da namorada para que ela abortasse. E ela abortou. Né? Responde por esse crime aqui, o 125. Depois, nós temos, aliás, não ainda, falando do aborto provocado sem consentimento da gestante, e aqui exatamente o que eu falei com vocês, ali um pouco atrás, quando eu falei da lesão corporal qualificada pelo aborto. Se o agente quer praticar o aborto, responde pelo 125. Se o agente quer lesionar a mulher que é visivelmente grávida, vai responder por lesão corporal qualificada pelo aborto. A lesão corporal qualificada pelo crime do aborto é um crime pré-terdoloso. Existe dolo no que diz respeito à lesão corporal e culpa no que diz respeito ao resultado aborto. Nós vamos falar mais disso quando falarmos de lesão corporal, tá? Agora, esse aqui é o terceiro. Agora é o médico, é o curandeiro, é a parteira, é o terceiro que pratica o aborto com o consentimento da gestante. A pena aqui, de 1 a 4 anos. A
pena também é pequena. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou alienada mental, ou débil mental, ou se consentimento é obtido mediante violência, fraude ou ameaça. Veja bem, o sujeito praticar um aborto numa mulher e ela dá um consentimento, a pena é pequenininha, de 1 a 4. Mas se for menor de 14 anos, se ela for doente mental, ou seja, esse consentimento não é válido. Então ele responde na forma do 125, que é o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Da mesma forma, se esse consentimento foi obtido por quê? Por violência ou grave ameaça, ou fraude, mentira, né? Tome esse remédio aqui, querida, porque esse remédio aqui é bom para dor de cabeça. Ou então é vitamina para deixar seu filho mais forte. Aí ela vai e toma. Ora, isso não é aborto com consentimento. Esse consentimento não houve. Houve, na verdade, uma fraude, né? Então aí nós vamos ter o 126. Perdão, 125. Slide aqui. Bom, aqui existe mais uma bandeira da legalização do aborto, tá? Mais uma bandeira da legalização do aborto, né? Tá aqui, ó, mulher morta por aborto inseguro. Mulher morta por aborto clandestino. O que é isso? Forma qualificada, que na verdade não é qualificada, é majorado, foi erro do legislador, tá? As penas combinadas nos 2 artigos anteriores, quais são esses 2 artigos anteriores? Está falando do aborto praticado por terceiro, não se aplica essa regra aqui ao autoaborto. São aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. O que acontece aqui, queridos? Aqui nós temos um crime préter-doloso também. O sujeito vai praticar o aborto e, em razão da manobra que ele utiliza lá, ele causa lesões na mulher. Lesões de natureza grave ou lesões que lhe causam a morte. A pena é maior. É claro que ele tem dolo no antecedente, que é o aborto, e culpa no resultado agravador, seja ele lesão corporal, seja ele morte. Por quê? Se ele teve dolo nos 2, ele responde pelos 2 crimes. Então, vamos imaginar, a mulher procura o médico para fazer o aborto. O médico vai, faz o aborto. Ele está lá no artigo 126. Agora ela começa a chorar, se arrepende, fala que vai procurar a polícia e vai contar tudo. E ele vai e mata essa mulher. Agora nós temos um homicídio qualificado para garantir a impunidade de outro crime. Porque agora eu tive dolo no aborto e dolo no homicídio. Eu tenho 2 crimes. Esse aqui é um crime préter-doloso. Eu tenho dolo no aborto e culpa no resultado lesão grave ou culpa no resultado morte. Tá ok? Agora nós vamos falar nas hipóteses legais de aborto. Tá? O aborto ele é permitido no Brasil em alguns casos. Então, 128 vem dizendo assim: não se pune um aborto praticado por médico. Em que situações? Botei médico em vermelho, tá? Já vou chamar a atenção para vocês do perigo. 1. Se não há outro meio para salvar a vida da gestante.
É chamado de aborto necessário. O médico, verificando que aquela gravidez representa um risco para a vida da gestante, ele vai e pratica o aborto. É permitido? É permitido. Mas a lei diz que não se pune o aborto praticado por médico. Agora, vamos imaginar lá no Acre, no meio de uma aldeia lá, que o médico vai lá uma vez por mês. Aliás, era uma vez por mês quando tinha um médico cubano, agora é de 3 em 3 meses. Muito bem. Aí, uma parteira experiente, uma parteira que já trouxe ao mundo várias crianças, verificando que uma gravidez é de alto risco para a mãe. Elas sabem, tá? Elas conhecem. Verifica que é necessário sacrificar a vida daquele feto e ela sim o faz para salvar a vida da gestante. Ela pode se beneficiar do 128? Acredito que sim, não? Não, porque o 128 diz que o aborto praticado por médico não é punido. E ela é uma parteira. Agora eu quero saber, vocês são advogados, e o que vocês vão usar para defender essa mulher? Analogia. Não, não cabe analogia. Por quê? Porque analogia você só usa quando não tem lei que regula. Aqui nós temos uma lei, que é o 128. O 128 diz médico. Ou seja, não é que falta uma lei para regular o tema. Aí eu pego uma outra lei para tapar o buraco. Não, eu tenho uma lei aqui. Só que a lei diz que é médico. E aí? Aí eu esqueci agora o nome, mas para defender a vida de outra pessoa. Tá indo. Esqueci o nome. Estado de necessidade de terceiro. A mulher tá vendo que a gestante vai morrer. Então, ela sacrifica o feto para salvar a vida da gestante. Ela agiu em estado de necessidade de terceiro. Ei, onde que vocês estavam na aula de direito penal 1? Esqueceram do direito penal 1, bom e velho? Não, me deu um branco agora nos nomes aí. Tranquilo. Agora vamos piorar um pouquinho a situação. Olha, aborto sentimental, que é o do inciso 2, que diz assim: não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Se é um médico, a menina foi vítima de um crime de estupro, engravidou, ela precisa de uma autorização do juiz, precisa de um registro de ocorrência policial, precisa de um processo, que o sujeito seja condenado por estupro, não precisa de nada. Ela simplesmente procura o médico, narra que foi vítima de um estupro. O médico se cerca dos cuidados, né? Faz ela assinar um termo de responsabilidade e ele não é obrigado a praticar esse aborto, mas se ele se sentir seguro, ele faz. Não é? Então... Não precisa de autorização judicial? Não precisa. E o caso que a gente teve há pouco tempo da menor de idade que estava grávida e teve que ir até para outro estado porque os médicos não queriam fazer e ela precisava da autorização judicial? Porque ela era incapaz. Aí tem que ter autorização do representante legal. Aí... mas não tinha? Não, aí o que acontece? Só um minutinho que tem alguém mandando mensagem para mim, tá me atrapalhando aqui agora. Peraí. Depois eu vejo ali.
Então, o que acontece? Aqui é o seguinte, olha. Se da gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Né? Então, por exemplo, a menor de 14 anos, foi vítima de um estupro, está grávida. Então, ela não pode procurar sozinha um médico, tem que ter o representante legal para dizer, olha, nós queremos que ela aborte. Né? Ô, professor, Uhum. professor, e se no caso passar por todo esse trâmite e depois, de alguma forma, ficar provado que ela não passou por estupro algum, o que acontece com o médico? Com o médico nada, porque ele foi induzido a erro. Responde pelo erro, terceiro que induziu a erro. Ela responde por aborto e o médico não responde por aborto. Perfeito, obrigada. Né? Então, é importante que se diga que quando for menor tem que ter autorização do representante legal. Agora, se a vontade... Mas aí, no caso, nesse caso... Deixa eu explicar. Agora, se a vontade dela é uma, não quer ter, e o representante legal quer que ela tenha, aí o juiz pode ser chamado para intervir. Não é? Aí sim, aí o juiz pode ser chamado para intervir. Não é? Porque aí ele vai fazer valer os interesses do quê? Da menor. Tá? Então, tomem cuidado com essa questão aí. Não é? Dúvidas? Professor, dá licença. Deixa eu ver se eu estou compreendendo. O caso, para ser aplicado esse artigo 128, o médico, conforme o senhor bem colocou, ele tem que estar parado com o documento legal. Documento legal, desculpa. Documento registrando uma declaração dela dizendo que ela sofreu aborto. E estou fazendo uma confusão do lado. Que ela sofreu um estupro. Ele, mediante esse documento, é aí que vai ser um amparo legal ele, caso ocorra um questionamento sobre isso. Exato. O médico que não tiver esse documento, aí ele pode ocorrer, supostamente, que ele pode infringir no caso do artigo anterior. Não é que ele vai infringir. Se ele não tiver esse documento. Deixa eu explicar. Não é que se ele não tiver, ele vai estar no artigo. Não, ele praticou com o consentimento. Ele só não vai ter uma prova material, documental, que o ampare. Mas ainda assim ele não praticou o crime. Entendi. Entendeu? Então, para que ele não tenha esse tipo de problema... Professor, e esse boletim de ocorrência ele tem que ser feito depois? Não precisa de alguém denunciar essas pessoas. Não precisa de boletim de ocorrência para praticar o aborto no caso de estupro. E outra dúvida... Nossa, fica muito complicado isso. A mulher geralmente descobre uma gravidez, ela geralmente está com pelo menos 1 mês, 2 meses, quando a gravidez não é planejada. Aí ela chega 1, 2 meses depois para o médico e fala que foi estuprada 2 meses atrás e não tem problema nenhum o médico fazer o aborto. O médico não é obrigado a fazer o aborto, não. Se ele achar que não tem confiança nela para fazer, ele não faz. Nenhum médico é obrigado a fazer. Era isso que eu ia perguntar. Não. Tem um prazo de meses para que isso seja feito? 3 meses. Dos 3 meses, né? Entendeu? Então, assim, nenhum médico é obrigado a fazer esse aborto, não. Na verdade, 3 meses de acordo com o que os médicos têm praticando. Mas se for gravidez em razão de estupro, até não tem prazo. Se for gravidez originada de estupro, 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Tá? E se a gente for colocar no sentido prático, isso ocorre num particular. O particular ele vai pegar esse documento e vai fazer o que tiver que fazer. Agora, por um caso de um sistema público, aí que já fica mais complicado, não acredito?
Sinceramente, acontece tanto aborto nesse país que eu já nem sei mais se é complicado ou não fazer um aborto. Né? É verdade. Tem tanto aborto. É uma prática tão... Já assim... Teve uma capa de revista Veja uma vez assim, eu já abortei. Tava lá a cara da Xuxa, da Hebe Camargo, um montão de atriz falando que já abortou. Eu não sei se isso é tão complicado como está parecendo, não. Infelizmente. Né? Infelizmente, né? Então, assim, é complicado. Maicon, pode falar. Professor, eu acho que essa discussão, essa temática também, ela passa por uma questão de uma construção machista, né? De uma narrativa em que, é o que o senhor disse, em que o homem ele se sente proprietário, co-proprietário, né, do corpo da mulher, e essa coisa do, não é tão, o senhor falou, não é tão difícil assim, mas é uma discussão que ainda precisa ser aprofundada, é um debate que ainda precisa ser feito sempre, mas eu vejo, eu percebo que a falta de diálogo, a falta de debate, a falta de um aprofundamento maior, e o que o senhor está tentando, o que o senhor disse, né, algumas vezes, é um caso de segurança pública, né? De saúde pública, né? De saúde pública. Uhum. E essa questão aí da educação na escola, né? E a educação sexual infantil e tudo mais, tudo isso tem um entremeio, toca nessa questão do machismo, da sexualização, né? Dessa cultura falogênica. É impressionante como que a nossa sociedade ela vem marcada, ela tem essa mácula, né, do machismo, do órgão sexual masculino, que o homem ele tem direitos sobre a mulher, que ele está acima da mulher. Impressionante, né? E o quanto que isso tem efeito nas políticas públicas e no próprio sistema penal, né, no Código Penal. Essas coisas elas me chamam muito a atenção. Sim. E principalmente se você tem em mente que nós estamos lendo uma lei de 1940. Como é que era a sociedade em termos de machismo em 1940? E nós estamos aqui discutindo ela. Nós estamos discutindo uma lei de 1940 exatamente há 80 anos depois. 80 anos. 1940 até 2020. 80? É 80. Ou eu estou errado nos meus pontos aqui? É isso mesmo. Como é que era? Será que a sociedade de 1940 era machista? Gente, é surreal, cara. É surreal. Não é? Então, assim, você vê como que nós evoluímos nessa área. A legislação está aqui, ó, desde 1980, a gente está falando a mesma coisa, o Brasil não evoluiu nessa área. Não é? Em países mais evoluídos, esse assunto do aborto já é lenda há muito tempo. É lenda. Não tem aborto nesses países, não. Não tem crime, por quê? Porque não tem aborto. Entendeu? Ou se tem, é uma coisa que ninguém nota, uma coisa pontual. Não é? Porque já evoluíram, já começaram evoluindo, não de frente para trás, mas de trás para frente, né? Do início. Né? Você falou, é a mentalidade, Gente, a gente vive num país que a mentalidade, eu estou ficando com medo. Assistam no YouTube, tem um documentário, tem um documentário que é assim, documento especial, a Revolução dos Idiotas. Documento especial, a Revolução dos Idiotas. Isso é de 1980, da década de 80, que a extinta TV Manchete tinha um programa chamado Documento Especial Televisão Verdade. Eles pegaram uma frase do Nelson Rodrigues, dizendo assim, que os idiotas vão dominar o mundo,
Não pela competência, mas pela quantidade, porque eles são muitos. É muito idiota. Tem muito idiota. Então, o que acontece? Isso gravado em 1980, em 87, 88, a teve a manchete. Vocês vão ver como aquilo está atual, cara. A gente vê umas coisas assim, se você olhar, abrir o Facebook e começar a ler aquelas postagens, você pira, cara. Você fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Esse mundo está louco, esse mundo está perdido. Não é? A gente está aí vivendo uma pandemia, estão chegando ao número de quase 300 mil mortes e tem gente falando que é contra a vacina, cara. O cara é contra a vacina. Rapaz, Israel gastou tudo que tinha e que não tinha, comprou vacina 3 vezes, 4 vezes mais cara que todo mundo, é ser o primeiro país a ficar livre da doença. Investiu pesado, vacinou todo mundo, né? Não tem Covid, né? Uma coisa que é tão simples. Mas aí aqui gastaram rios de dinheiro comprando insumo para o exército fabricar cloroquina. Sem nenhum dado assim, específico, né, de que aquilo resolve, né? Aí depois estava faltando oxigênio. Quer dizer, isso aqui não existe, cara. Isso aqui é surreal, cara. É muito ridículo mesmo. Isso aqui é maluco. 1.840 mortos hoje. 1.840? Meu Deus. Eu estava chocado quando foi 1.712. Hoje foi 1.840. Você vê, quando estava morrendo 400, 500, teve lockdown, parou tudo. E os idiotas não são só engravatados, não. Se fosse só os engravatados, ainda dava para dar um jeitinho, mas não, a galera tá indo para a praia. A galera tá indo pro boteco. Não é? Então, assim, a gente está vivendo uma loucura, meu Deus, uma loucura total. Os caras estão loucos. Você está entendendo? Ah, bom, não, a economia não pode parar, a economia não pode parar. A economia só tem um jeito de retomar a economia, é povo vacinado e trabalhando. O povo vacinado trabalhando, a economia sobe, parceiro. A hora que o povo estiver vacinado e trabalhando, a economia volta ao normal. Não é? Então, assim, eu não gosto de fazer política em sala de aula. É lugar errado, né? Não é. Eu não estou aqui falando de A ou de B, né? Nem gosto de falar. Mas tem umas situações que realmente são inacreditáveis. A gente está vivendo não foi levado a sério no início. A pandemia não foi levada a sério no início. Tá? E agora era a hora de pegar os responsáveis e botar no banquinho. Vai sentar no banquinho aqui os responsáveis. Não é? Eu acredito que até hoje não estão levando a sério. Me perdoem o que eu vou falar. Mas você vê um cara... Mas você vê desculpa, eu vou falar. Um presidente chegar e falar: eu, com o meu histórico de atleta, se eu tivesse a Covid, ia ter só uma gripezinha, um resfriadinho. E os outros 270 mil que não tinham passado de atleta? E quantos não vão ainda que não tem passado de atleta? Só o gostosão lá que tem passado de atleta? E quem não tem? Não é? A avó da minha esposa não tinha passado de atleta, não. Não é? Então, você vê, é muito idiotice, cara.
sabe? É um negacionismo, assim, sabe, irresponsável, cara. Sabe, é um tratamento, assim, você não vê o sentimento de compaixão, cara. Você não vê um discurso trazendo uma palavra de compaixão. Era briga porque eles queriam dar R$ 600, o cara queria dar 300, aí o coisa lá conseguiu bater 500 e por vaidade, então agora eu vou 600. Eu tô preocupado com isso, cara. Sabe? É uma tristeza. Esse país tem um azar, rapaz. Esse país tem um azar. No momento mais difícil da história um dos momentos mais difíceis. Eu nunca vi um momento mais difícil que esse, viu? Porque a gente vivia muito tempo atrás numa inflação e muita gente ganhou dinheiro da inflação. Muita gente ficou rico com as coisas da inflação. Agora, hoje o momento mais difícil do Brasil e a gente tem um poder executivo tão fatídico, tão triste. É muito ruim. Muito ruim. Enfim. Desculpe desabafo aí, mas tem hora também que a gente não aguenta, não. Olha. Não, obrigado, professor. Eu acho que eu estava precisando ouvir essas coisas aí também de outra boca, porque parecia que eu já estava ficando maluco, de que era só eu que pensava assim. Pois é, você acha que o mundo tá ficando maluco ou você tá ficando maluco, né? Porque o mundo é todo louco. Sabe? Será que eu tô vendo alguma coisa que eu não... sabe? Assim, cara, você faz uma crítica com relação ao governo, eles só faltam chamar você de desgraçado. Tá com demônio no corpo. Parece que eu tô ofendendo a filha deles. Não, cara, ó, tô falando da filha nem da mãe de vocês, não. Eu tô falando mal do governo. Eu sou brasileiro, eu tô insatisfeito com o governo. Eu tô falando mal do governo, tá? Eu não tô falando mal da tua mãe, da tua filha, não. Tá bom? Calma, calma, neném, fica calmo. Né? Porque senão eles te Nem matam, do teu time, cara. né, professor? Pô, se fosse do time, eu até aceitaria, né? Fala, Maicon. É o que eu estava dizendo, né? A perda da percepção em relação aos valores de fraternidade, que são valores constitucionais, né? Fraternidade, inclusive, ele consta na própria Constituição. Eles perderam tanto, né? A compaixão, o dom, a reciprocidade que sempre norteou a civilização. E, assim, professor, parece que o sofrimento do outro, ele não importa. O sofrimento do outro é mimimi, é coisa de gente mimizenta. Quando o outro sofre, quando isso causa alguma perturbação psíquica, algum sofrimento emocional, é mimimi. Então, assim, gente, as pessoas elas estão indiferentes ao sofrimento do outro. Elas não agradecem a gentileza a qual lhes é dispensada, né, por vezes. As pessoas elas têm uma dificuldade imensa em agradecer hoje em dia. Fulano foi gentil, obrigado. Fulano foi educado, obrigado. As pessoas não agradecem mais. Então, eu volto a dizer, o sofrimento do outro é mimimi. Então, assim, você reduz aquela perturbação e aquele sofrimento a um termo desses. Eu tenho pavor desse termo. Eu acho isso extremamente agressivo. Mimimi. Peraí, é mimimi? É o sofrimento do outro? É o direito do outro? É o que perturba o outro? É o que mata o outro? É o que dói no outro? É mimimi para você? Olha, realmente está muito difícil. As relações elas estão muito adoecidas. Está muito complicado, professor. É isso mesmo. A palavra compaixão. O interessante é a pessoa se dizer cristão. Né? Ele se diz cristão, mas não demonstra um pingo de compaixão ou de sentimento. O Cristo que eu conhecia desde a minha infância não é esse Cristo.
não é? Não é esse Cristo. É o Cristo do amor, da compaixão, não é? Da compreensão. Eu lembro de uma frase que esse sujeito falou, né? Falou que usar máscara é coisa de viadinho. Que isso, cara? Que isso? Qual é, meu? Vai, por favor, passa um papel higiênico aí para limpar sua boca. Dá vontade de virar para ele e falar assim: tá bosfecando, não é? Pelo amor de Deus, é muito triste. É muito triste. É muito triste. Né? Aí fala que o prefeito de São Paulo, aí se dirige ao prefeito de São Paulo: ah, o calcinha apertada, o calcinha frouxa, calcinha apertada, né? Deus do céu. E o senhor vê, professor, que mais uma vez o que norteia esses ataques é a questão do machismo, é a questão machista, que o homossexual é um homoafetivo, ele é mais frágil, ele está na condição muito próxima a uma condição de feminilidade, então seria, em tese, mais frágil. Ah, o homem lá, o prefeito, o governador, ele usa uma calcinha, então, por usar calcinha, e a figura do menino, e a figura feminina, então, automaticamente ela é rebaixada. Gente, está tudo muito ligado, muito interconectado. É isso mesmo. Eu queria ser forte igual muitas mulheres que eu conheço, principalmente a minha mãe. Eu queria ser forte como a minha mãe é. Eu queria ser forte como ela. Então, mas o cara, ele toca nesse assunto mesmo para, não é? Quando, na verdade, me permito, eu vou até interromper minha gravação